Boa noite, pessoal. Alô. Está gravando. Volta a primeira tela. Você viu como eu figurinha aí? Boa noite, pessoal. Vou falar hoje sobre o quinto postulado de Euclides, também conhecido como postulado das paralelas, tendo como um docente Alexandre Lopo e discente Solange Carvalho Jesus. Esse postulado, ele causou muita discussão no meio acadêmico, né? Em função de que o postulado de Euclides, né? Esse postulado de Euclides, vamos falar primeiro de Euclides um pouquinho, né? Vamos entender quem foi Euclides. Euclides foi um matemático grego reconhecido pela sua obra Os Elementos, que nada mais é que uma coletânea dos conhecimentos mesopotâmicos e egípcios daquela época, daquele período, né? Até aquele período, na verdade. Aí Euclides criou uma obra em que sequenciava, sistematizou esses conhecimentos, né? É composta de 13 volumes, né? Os 6 primeiros apresentam a geometria plana, né? O primeiro deles começa com 23 definições e 5 postulados, mais 5 noções comuns. Esses 5 postulados é que a gente vai falar agora. Os postulados são... Vamos ter uma ideia primeiro de que é um conceito matemático entre o que é um postulado, o que é um axioma e o que é um teorema, que vamos precisar mais adiante, né? De acordo com um dicionário, postulados são proposições não demonstradas e não evidentes, que é considerado o ponto de partida de um sistema teórico. Os axiomas são proposições cuja verdade é tão evidente que nenhum raciocínio, nenhuma demonstração pode torná-la mais clara, à base de um sistema dedutivo formal. Você vê que o postulado e o axioma, eles têm o mesmo conceito. Não precisa ser demonstrado, né? Antigamente, eles eram diferenciados no grego, na época dessa época de Euclides. Mas, hoje em dia, o postulado e o axioma são quase a mesma coisa. Teorema, não. Teorema precisa ser demonstrado, entendeu? É uma dedução lógica de uma ou mais premissas. Ok? Então, vocês entendem que o teorema, ele precisa de ser demonstrado. Vamos continuar. Os postulados de Euclides. Vamos ter uma ideia de qual foram esses postulados, né? O primeiro postulado, ele diz, pode-se traçar uma única reta ligando a qualquer 2 pontos. O segundo, pode-se continuar de uma maneira única qualquer reta finita continuamente em uma reta. Isso quer dizer, você tem uma reta, você pode ir propagando ela infinitamente, né? O axioma 4, todo ângulo reto são iguais. E o axioma 5, aí, esse daí que é o nosso o vilão, o grande vilão, né? Ele que por seu enunciado, você vê que ele não é tão simples como os outros. Se uma reta intercepta 2 retas, formando um ângulo interno de um mesmo lado menor que 2 retos, prolongando-se essas 2 retas indefinidamente, elas se encontrarão no lado que esses 2 ângulos são menores do que 2 ângulos retos. Vamos visualizar isso aí, né? Um pouquinho. Aqui. Ele diz aqui, ó. Se uma reta, essa reta R aí, interceptando 2 retas ST, entendeu? Ele diz, se o ângulo interno delas, esse ângulo beta e esse ângulo alfa, de um mesmo lado, menor que 2 retos, quer dizer, se B mais alfa são menor que 180, prolongando essas 2 retas indefinidamente, elas se encontrarão no lado em que esses 2 ângulos são menores do que 2 ângulos retos. É o quinto postulado de Euclides. Houve uma interpretação do quinto postulado por John Pfeiffer, né? Ele colocou essa interpretação agora, que é mais atual, que por um ponto fora de uma reta, passa somente uma paralela a essa reta, né? Já é uma outra interpretação.
do mesmo postulado, que é mais conhecida. Uma discussão sobre o quinto postulado. Foi uma tentativa dos matemáticos da época de transformar o quinto postulado em um teorema, né? Tentativa de demonstrar que o quinto postulado era um teorema. Entendeu? Isso, no caso, se você notar que a definição de teorema anteriormente, ele tem que ser provado. E as premissas que eles achavam eram os próprios primeiro, segundo, terceiro e quarto postulados. Usar eles para provar o quinto. Então, ele cairia de um postulado para ser um teorema. Né? Essa era a ideia dos matemáticos, que eles não conseguiram. Né? Mas, Giordano Sacheri, ele resolveu negar o quinto postulado e partiu dessa premissa, né? Que o quinto postulado ele era falso. Então, não existe uma reta paralela e existe mais ou existe mais de uma reta paralela, entendeu? E o trabalho de Sacheri, ele tentou provar, mas no final o trabalho dele ele não conseguiu. Ele queria, através do absurdo, mostrar que o quinto postulado era real, era verdadeiro, era um postulado. E ele queria chegar negando algumas coisas, algumas afirmações do quinto. Só que o trabalho dele, ele acabou não negando, ele encontrou uma outra geometria, se deparou com outra geometria. E ele seu trabalho só foi reconhecido depois, porque ele não publicou essa descoberta dele. Logo depois, João H. Lambert, né, fez um trabalho similar dele, acompanhando o trabalho de Sacheri, e ele descobriu essa nova geometria, né, chamada geometria elipse, aqui, né, matemática para a geometria não euclidiana, chamada geometrias não euclidianas. Aí, esse trabalho, logo depois que eles encontraram essa geometria, houve um trabalho, outros matemáticos, partindo dessa visão deles, eles também fizeram uma nova descoberta, uma nova geometria, na verdade, que foi a hipérbolica. Porque a primeira, eles fizeram o quê? A geometria hipérbolica, ele verificou que a soma dos ângulos internos de um triângulo pode ser menor que 180. É menor que 180, no caso, na geometria hiperbólica. E na geometria elíptica, eles notaram que a soma dos ângulos internos de um triângulo é maior que 180. Né? Então, e não existe retas paralelas nesse caso. Na outra, existe mais de uma reta paralela. Entendeu? É uma outra geometria, né, que não é muito trabalhada nas salas de aula. Aí, no final, os modelos geométricos, se vocês veem aí, que foi a geometria euclidiana, que nós temos, que é o espaço, né, plano, a geometria elíptica, onde o ângulo interno do triângulo é maior que 180, e a geometria hiperbólica, que o ângulo interno de um triângulo é menor que 180. Aí termino agora por aqui. As referências, né? Eu peguei aqui História do Alocamento dos Fundamentos da Matemática, de Pinto, Clarissa Rosa, né? Clarissa Rosa Pinto. E peguei também na revista Sociedade Brasileira de Matemática, eu peguei também uma proposta de explorar a geometria hiperbólica, então ele também dá uma história da própria geometria. Né? E também peguei Silva Underdam, que foi um trabalho também que fala da introdução à geometria esférica. Também ela traz um pouco da história da geometria esférica. E um livro de Darlene de História da Matemática, um livro didático também.